Bom dia, vamos para mais um vídeo então? Dessa vez eu escolhi um livro lá do Antigo Testamento, tá? 1 Samuel. E nós vamos meditar um pouquinho no capítulo 16, tudo bem? Vamos ler os 4 primeiros versículos desse capítulo. Diz o seguinte: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: Como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho e disse: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciões da cidade, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? O Senhor fala com Samuel, como nós estamos verificando aqui nesse versículo. O Senhor diz até quando ele teria pena de Saul, já que o próprio Senhor o havia rejeitado? Até quando Samuel, esse profeta do Antigo Testamento, um homem extremamente usado por Deus, alguém que fez uma diferença enorme no período em que não só foi um profeta, mas foi um sacerdote, foi um juiz. O Senhor diz para ele: até quando você vai ter pena? Eu já rejeitei Saul. Eu não quero mais que ele reine em Israel. Saul aqui era o rei. O homem que um dia foi escolhido por Deus também. Um homem que Deus colocou com essa responsabilidade enorme para poder guiar, orientar e liderar o povo de Deus. Mas esse homem falhou. Falhou feio. E Deus agora iria substituí-lo. Não tinha mais como esse homem, na condição de líder do povo de Deus, continuar à frente. Não tinha mais como. E Samuel, esse grande profeta, parece que ele estava um pouco penalizado. Eu acredito que ele estava olhando e vendo o que seria para a nação ficar por um tempo sem o rei. E ele então meio que vai suportando a situação. Agora é interessante a posição de Deus, a posição do Senhor. Ele sabe o que é melhor para o seu povo. Óbvio que ele sabia que sem uma liderança não seria bom, mas ele sabia qual seria a pessoa mais indicada. E com certeza proveria os meios para que isso acontecesse. E é o que ele está fazendo aqui. Então ele chega para Samuel, Deus chega para Samuel e diz: Até quando você vai ter pena de Saul? Eu o rejeitei. Né? Eu não quero mais que ele reine sobre Israel. E aí o Senhor pede para Samuel encher, não é, o chifre de azeite, e Deus iria enviá-lo até uma cidadezinha de nome Belém. E ele ia encontrar Jessé. Jessé era um pai de família, um homem respeitado naquela região, e tinha 7 filhos. E um 8º filho vai ser um personagem muito especial disso que nós estamos falando aqui, tá certo? E aí o que acontece? Samuel teve essa responsabilidade e essa incumbência, então, de preparar o chifre com azeite e ir até a casa de Jessé. Agora, a ideia de um chifre com azeite seria o que, Gerson? Como sacerdote, ele tinha a incumbência de ungir as coisas especiais, as coisas sagradas, as coisas de Deus. Tá? Então, toda vez que um chifre, que era o lugar onde eles armazenavam, guardavam o azeite, era citado, tinha a ver com unção. Então, em outras palavras, Deus está dizendo para que ele se preparasse, porque ele iria ungir um novo rei. É muito interessante isso. E o Senhor fala, né, nesse versículo 1 aqui, que é da família de Jessé que ele proveria um novo rei. Era dessa família, era desses irmãos, no total de 8, que Deus iria prover o novo rei. Agora, o versículo 2, a
Samuel vai estranhar um pouco. Na verdade, ele vai ficar preocupado quando o Senhor lhe incumbe dessa responsabilidade. E ele fala nesse versículo 2: Como irei, Senhor? O ponto aqui é que ele temia, porque sabia perfeitamente que esse rei de nome Saul acabaria sabendo de que ele estaria indo para a casa de Jessé, nessa cidadezinha de nome Belém, para fazer alguma coisa. O rei ficaria sabendo disso. Samuel era uma pessoa muito importante. Toda vez que ele saía de um lugar para outro, esse fato era anotado. Então, Samuel, preocupado aqui, diz para o Senhor: Mas como assim, Senhor? Como eu irei? Em outras palavras, Saul vai ficar sabendo. E uma vez que ele fica sabendo, eu vou ter problemas seríssimos na minha vida. Se Saul sabia que Deus o havia rejeitado, é bem possível que Deus já estava planejando, arquitetando os meios de colocar o seu substituto. Então Saul, como rei, não querendo de forma nenhuma perder o trono, ele faria de tudo que fosse possível para preservar o seu trono. Inclusive, se tivesse que tirar Samuel do caminho, ele tiraria. E um aspecto importante aqui para notarmos é a dificuldade que esses profetas se colocavam, hora ou outra, porque eram deles a incumbência de cumprir com perfeição a palavra do Senhor. Se Deus tinha um plano, era por meio desses profetas que ele executaria. Então veja bem, a cabeça de Samuel estaria a prêmio a partir do momento que ele tomasse iniciativa de fazer o que o Senhor queria, não só para a vida dele, mas para o reino de Israel. Mas é interessante a forma do Senhor agir. Né? Então, quando ele vê que o profeta ficou um pouco temeroso, ele então fez por onde amenizar a situação. Ele virou então para o profeta dele e pediu para que ele levasse um novilho e dissesse que estava indo sacrificar. Tá certo? Então você vai pegar um novilho e vai levar até a casa de Jessé, até a cidadezinha de Belém, e você vai fazer sacrifícios lá. Agora é interessante porque esse era o papel do sacerdote. Então ele estaria assumindo uma responsabilidade corriqueira. Ele tinha essa finalidade, o profeta Samuel, de ir em cidade para fazer os sacrifícios. Então, foi uma incumbência que o Senhor lhe deu ali de algo que ele já vinha fazendo corriqueiramente. Então, é interessante a maneira de de Deus agir aqui. Ele percebeu a preocupação do seu profeta, porque a ordem que ele recebeu foi uma ordem muito séria, poderia lhe custar a vida. Percebendo essa preocupação, é como se Deus arquitetasse o plano B. Né? Então, olha, Samuel, você vai pegar um novilho e você vai levar para sacrificar. Né? Obviamente que não haveria nenhum problema se ele fizesse isso. Ele não estaria mentindo se ele fizesse isso. Né? Uma mentira seria se ele negasse essa unção para um novo rei. Então, se alguém lhe perguntasse, olha, você por um acaso está indo para Belém, você vai ungir algum rei. Se ele dissesse que não, obviamente isso caracterizaria uma mentira. Né? Mas não foi isso que aconteceu. Na narrativa nós vamos ver que em nenhum momento isso acontece. O fato dele sair com esse novilho mascarou essa primeira responsabilidade. Porque por ser um sacerdote era incumbência dele, era o papel dele ir para as várias localidades do povo de Israel, fazer os sacrifícios e ali intermediar o homem a Deus, certo? Através dos cultos e tudo mais. Então é interessante a maneira de Deus ajudar e prover os meios, os escapes, vamos dizer assim. Não é? Deus pede para que ele dissesse apenas o segundo motivo, não o primeiro. Você está indo por dois motivos. Mas ao perguntarem, ao indagarem, você vai apenas alegar o segundo motivo, não o primeiro. O Senhor, então, no versículo 3,
pede algo para Samuel ainda, não é? O Senhor pede para que Samuel convidasse Jessé e sua família, assim que chegasse lá, não é? Você vai direto na casa de Jessé e já vai chamá-los para que eles participem desse sacrifício. O que aconteceria nesse acontecimento, né, é que Deus então usaria Samuel para derramar aquele azeite naquele tal chifre que Samuel estava levando, que tinha o propósito de ungir um novo rei. Samuel obedece, olha só o que está aqui no versículo 4, ele obedece, não é? Ele faz isso com bastante perfeição, é muito interessante percebermos, mesmo custando muito para esse homem, ele vai obedecer, vai cumprir exatamente o que Deus queria para a vida dele. E quando ele chega na cidade, olha só como é uma situação delicada, olha como é um caso assim, é muito, muito sério, de muita responsabilidade. Os anciões da cidade vão imediatamente até Samuel, né? Eles querem saber, e eles perguntam para ele: olha, a tua vinda é de paz? Então, Samuel, o profeta, o sacerdote, o juiz, extremamente conhecido em todo o reino de Israel. Dele partiria qualquer iniciativa para um novo rei surgir. Ele chega nessa cidadezinha, mesmo que chega com aquele novilho, preparando-se ali para fazer um sacrifício e tudo mais. Os anciões da cidade ficaram preocupados e foram até ele indagar, saber: olha, é de paz a tua vinda? Será que esse homem tão carismático, tão influente, não está vindo aqui para tentar recrutar alguns homens, tentar fazer algum motim para que depois isso culmine em uma revolta contra o rei? E sabendo-se o que esse rei seria capaz de fazer quando alguém o confrontasse, quando pessoas ou mesmo cidades o confrontassem, sabendo do que Saul seria capaz. É claro que esses varões aqui, esses anciões, né, os homens de responsabilidade em orientar, em guiar essa cidadezinha, vão até Samuel preocupados. Eles estão preocupados. Agora vamos seguir a leitura para a gente ver o que vai acontecer. Certo? Então, se reuniram, Samuel pediu para que Jessé fosse com os seus filhos, e a partir do versículo 5, vamos ler até o versículo 7, né? Respondeu ele: é de paz, respondeu, né, Samuel: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Bonito, não é? Muito bonito. Ele disse, Samuel, para os anciões ali, que era de paz a sua vinda. Ele argumenta exatamente como o Senhor havia determinado, ou seja, diz apenas o segundo motivo, né, não o primeiro. Novamente, ele não estaria infringindo nada, certo? Ele não estaria mentindo por conta disso, né? Veja bem aqui, ele era sacerdote, então aquele novilho e a responsabilidade de sacerdote mascarou, encobriu esse primeiro motivo que levaria muita gente a ter a sua cabeça a prêmio se de fato Saul soubesse que estavam pretendendo ungir um novo rei ali naquela localidade. Então houve a preocupação dos anciões e a resposta de Samuel foi essa, né? E Samuel então tinha que caminhar com o sacrifício normalmente. Então, como era de praxe, pediu para aquelas pessoas se santificarem, né? Então existia toda essa questão no Antigo Testamento, né, com relação ao culto e tudo mais, havia necessidade dele se santificar, né? Nós não vamos entrar nesse detalhe, tá bom? Ou seja, tudo tinha que parecer o mais normal possível, né? E quem estuda o livro de Levítico
sabe que esses sacrifícios fazia parte, né, tinha que fazer parte essa santificação para Deus, tá certo? Então, ler Levítico, ler o Antigo Testamento, esse contexto, né, da forma como se cultuava a Deus lá atrás, naquela época, envolvia essa prática, né, de estarem se santificando ao Senhor, não é? E dá para perceber, então, não é, que o propósito aqui é que eles deveriam, Samuel deveria ali agir na maior normalidade possível, né? Possível. Tinha que soar como um culto sendo feito ao Senhor ali, normalmente, sem nenhuma outra intenção além do culto. Né? E a gente percebe isso, que o clima era tenso. Dá para perceber isso quando a gente vê esses anciões da cidade aqui indo até Samuel, perguntando se é de paz a vinda dele. Eles estão estranhando algo. Então, se agora eles vão para esse sacrifício e alguma coisa diferente está acontecendo ali, obviamente, né, eles iriam perceber alguma coisa. E o que não faltaria ali, com certeza, era alguém que tomaria a iniciativa rapidamente, não é, para ir atrás de Saul e dizer o que estava acontecendo ali naquela localidade. Quais as reais pretensões de Samuel ao chegar naquela localidade. Não faltaria gente para fazer isso. Ao se ajuntarem, estão todos juntos ali para o sacrifício, então chega Jessé com os seus filhos, não é? Agora é interessante, ele não chega com todos os seus filhos, não é? O filho caçula não foi. O filho caçula continuou lá nas suas atividades. Atividades bem corriqueiras, bem comum, bem simples daquela época, que era ser pastor de ovelhas. Né? Ele estava cuidando ali do rebanho do pai e não teve o privilégio de parar com essa atividade para poder seguir juntamente com o pai e com os seus irmãos para esse sacrifício, esse culto ali que seria prestado. Né? E é interessante que quando Jessé chega com seus filhos ali para participar, né, desse sacrifício, e Samuel olha para Eliabe, que era o filho mais velho de Jessé, é interessante que o texto diz aqui, né, que espontaneamente lhe vem na mente de que se trataria do novo rei. Ele olha, vê a estatura do camarada, vê provavelmente a força física, não é? Uma pessoa provavelmente com uma certa maturidade, experiência, é possível que antes eles trocaram algumas conversas e tudo mais, né? Samuel julgou estar do lado ali, né, do novo rei. É o mais velho, provavelmente, né? Vários irmãos, então tem várias responsabilidades na casa, já meio que está preparado, né, para assumir alguma responsabilidade maior. O profeta Samuel teve esse raciocínio, teve esse pensamento quando viu Eliabe, que no caso aqui seria o filho mais velho. Não é? Agora, é interessante, porque ele se enganou e se enganou feio. E nós vamos saber os motivos por que ele se enganou. Né? No versículo 7, eu não passei, estou demorando aqui passar, certo? No versículo 7, né, a primeira coisa que o Senhor falou para esse veterano profeta foi: não julgue pela aparência. Não julgue pela aparência, Samuel, porque eu não escolhi Eliabe. Não julgue pela aparência. Samuel então olhou e julgou pela aparência. O Senhor lhe fala ao coração ali: não julgue, Samuel, pela aparência. Não é? Não foi esse que eu escolhi. E o Senhor ainda fala algo mais que eu acho muito importante para a gente refletir. Né? O Senhor fala que ele não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas ele, o Senhor, vê o coração. É muito especial essa passagem. E eu acredito que é o ponto principal meu aqui com relação a ler esse texto, explanar algo para vocês, é tentar mostrar isso para vocês. O homem tem a tendência, mesmo se tratando de um profeta veterano, super experiente, vivido, conhecedor profundo, muito íntimo a Deus, certo? Mas ele teve um momento de deslize. Ele julgou pela aparência. E Deus o repreende de uma certa forma, dizendo: não é esse que eu escolhi.
O homem vê o exterior, mas Deus conhece os corações. Né? Deus conhece o coração. Sem dúvida, temos aqui uma das melhores lições que devemos aprender ao longo das nossas vidas. Temos nós, e pelo menos 99% das pessoas, essa inclinação, não é? Em primeiro lugar, olhar para a possível aparência da pessoa, ou seja, olhar o exterior. É uma tendência nossa. A gente costuma fazer isso com muita frequência. Mas assim como esse grande profeta de Samuel errou, nós também erramos quando agimos assim. Nós erramos, simplesmente erramos quando agimos assim. Porque quem tem capacidade de ver o coração é só Deus. Então, se eu, você, Samuel, nessa época, e a maioria das pessoas, tendem a analisar as coisas olhando do ponto de vista meramente exterior, erra-se. Na maioria das vezes, grande maioria das vezes, erra-se. Porque existe uma diferença enorme entre a aparência, o exterior, daquilo que de fato está no coração ou na mente da pessoa. Existe uma diferença muito grande. Então é muito bom nós observarmos isso, muito bom mesmo. Mas não para aqui, nós vamos ler mais um pouquinho para entendermos melhor essa história, tá certo? Vamos ler do 8 ao 13 agora, do 8 ao 13. Então chamou José Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse, tampouco a este escolhera o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu a estes. Perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unjo, por este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Interessante o que a gente tem aqui. Muito interessante. Jessé, a essa altura, já sabendo os propósitos de Samuel, chama o segundo filho, Abinadab. Quando ele percebeu que o primeiro foi rejeitado, né? E ele já entendendo o real motivo que Jessé estava ali, chamou o segundo. Mas Samuel disse que a este também não foi o que o Senhor escolheu. E é interessante que Samuel não olhou para esse segundo filho e teve a mesma postura que ele teve com relação ao primeiro filho. É interessante, aparentemente aprendeu a lição com o primeiro. Ele aprendeu, porque ele olhou de uma maneira e o Senhor disse, estou olhando de uma forma totalmente diferente. Então, com relação ao segundo, ele não fez nenhuma menção, certo? Mas o Senhor disse com relação ao segundo filho, de nome aqui, Abinadab, não é isso? Deixa eu ver aqui, esse é o versículo 8 e eu não passei ali, versículo 8, tá certo? Então veio o segundo filho Abinadab, isso, e o Senhor disse que não o escolheu, certo? Aí, versículo 9, veio o terceiro filho, certo? E o Senhor também disse que não era esse que havia sido escolhido. Da mesma forma, os outros 4 passaram diante do profeta, mas nenhum desses o Senhor havia escolhido. Né? E no versículo 11, então, Samuel, convicto ali do propósito de Deus, convicto de que o Senhor havia o levado ali para ungir o novo rei, e se ele disse, o Senhor havia dito que era da família de Jessé, Jessé se apresenta com 7 filhos, e os 7 que se apresentaram, nenhum deles foi escolhido por Deus. O profeta desistiria? Não, então tem alguma coisa errada. Poderia até aproveitar o gancho, né? Eu estou com a minha cabeça a prêmio. Saul, o rei, se ficar sabendo, vai mandar me matar. Então, estou aqui. Os 7 se apresentaram, não foi nenhum deles. Então, seria fácil, eu acredito,
para esse homem sensibilizar a consciência dele e desistir. Deixar para trás aquilo de assumir uma responsabilidade com um peso tão enorme, com uma carga tão pesada em seus ombros. Porque às vezes é a tendência das pessoas. Existe uma responsabilidade grande a ter que ser cumprida. E muitas vezes o que nós fazemos? Nós até tentamos, até iniciamos bem. Mas quando a pressão começa a ser muita, a gente recua. Não é? Samuel poderia ter feito isso aqui. Mas ele não faz. Ele estava convicto que Deus tinha um propósito ao levá-lo ali para aquela cidade. Ele sabia que dali Deus ungiria o próximo rei. E ele sabia que era da família de Jessé. Não é? Então ele pergunta, né, para Jessé, por um acaso você tem algum outro filho? E Jessé diz, sim, eu tenho outro filho. Não é? Ele é o mais moço, ele é o caçula. Não é? Mas ele não veio, ele está apacentando as ovelhas. Não é? Até dá a entender aqui, não é, que Davi realmente tinha uma responsabilidade enorme para com essas ovelhas e ele se esforçava muito, muito mesmo, para que essas ovelhas fossem bem cuidadas. Né? Quem já leu sobre a vida de Davi e tudo mais sabe que ele foi capaz de enfrentar perigos enormes para defender essas ovelhas. Não é? Tipo, confrontar leão, confrontar urso para evitar que eles destroçassem algumas dessas ovelhas. Então Jessé diz, olha, meu filho caçula não veio, né? Está lá cuidando das ovelhas, e Samuel imediatamente então pede para que ele fosse buscar Jessé, buscar Davi. Né? Mande chamá-lo, eu quero que ele venha. Né? E aí dá para a gente fazer algumas aplicações aqui significativas para as nossas vidas, tá bom? Essa persistência de Samuel tem que nos chamar a atenção. Ele não entende que depois de 7 tentativas ele deveria desistir. Não é? Ele não entende dessa forma. Se ele está ali, se passou o primeiro filho, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, e Deus disse não é nenhum destes, ele não entendeu que ele deveria desistir. Né? E é interessante nós comentarmos isso, porque sabe qual o motivo da recusa de Saul, que era o rei que haveria de ser substituído? Esse rei, ele tinha um chavão que é possível que ele usava com uma certa frequência, que forçado pelas circunstâncias, ele havia cedido a alguma coisa certa que ele deveria ter feito. E esse era o motivo principal que Deus estava rejeitando ele. Inclusive, um dos motivos principais da rejeição dele foi porque Deus pediu para que ele esperasse Samuel num determinado momento. Porque Samuel haveria de chegar e deu 7 dias de prazo. Não se sabe o motivo, Samuel chegou no prazo definido por Deus, mas no finalzinho do dia, no finalzinho da tarde. Estava no prazo, mas no finalzinho do prazo. Parece que Deus até queria testar Saul, para ver se ele teria realmente essa persistência, essa convicção, como neste caso de Samuel, que Samuel está demonstrando aqui. E sabe o que Saul fez? O rei que foi rejeitado, simplesmente quando chegou o 7º dia e ele viu que Samuel ainda não tinha chego, ele tomou a iniciativa de fazer algo que ele não tinha a mínima incumbência para fazer, que eram os sacrifícios. Isso que Samuel veio fazer aqui, sacrificar esse novilho e tudo mais, isso era incumbência do sacerdote. Saul, como rei, não poderia fazer isso em hipótese nenhuma. Mas ele simplesmente passou por cima daquilo que Deus havia dito e, forçado pelas circunstâncias, foi e sacrificou. Esse foi o motivo que Deus o rejeitou. Então, esse chavão, essa coisa de que, forçado pelas circunstâncias, eu poderia ir contra o que Deus quer e tudo mais, é falácia, é uma farsa, é uma mentira. Tá, daí as lições especiais que podemos tirar de passagens como essa. Tá certo? Então, o que a gente aprende aqui? Uma boa liderança. Samuel, ele tinha convicção e ele não estava disposto a desistir de forma nenhuma. Né? Outra coisa, que Jessé nem fez questão de levar Davi, talvez por ser o mais novo
Também porque aparentemente, com relação aos irmãos, era o mais fraco, né? Ele não tinha provavelmente a mesma estatura que os irmãos, talvez a mesma força que os irmãos, apesar que a Bíblia deixa bem claro que ele era valente, que ele era uma pessoa forte, mas não com a estatura, a mesma estatura que os irmãos tinham. Não é? Então, ali dá para perceber isso, né? Que Jessé não fez questão de levar esse filho, caçula, né? Mas não só eles, como o próprio Samuel no início estavam olhando mais para o lado exterior, mais o lado da aparência, né? Então, se a gente fala por que Jessé não fez isso, não é? Pensa bem, avalia bem, de que se o próprio profeta ele avaliou do ponto de vista meramente externo, não é? Com toda a maturidade e experiência que ele tinha, imagina esse pai. O pai provavelmente deduziu que Davi não seria de forma nenhuma a pessoa escolhida para nenhuma responsabilidade, né, tão grande, tão especial como essa. Provavelmente por julgar as coisas meramente do ponto de vista externo. Então veja bem o perigo quando nós temos essa iniciativa. Julgamos apenas pelo lado externo. A gente não consegue pensar um pouquinho mais a fundo, profundamente como Deus o faz. Olhar o que de fato está no interior, no coração de uma pessoa. Né? Então, a gente consegue aprender algumas lições aqui, com certeza. Versículo 12 é dito de Davi, não é? Que era uma pessoa aparentemente bonita, né? Talvez por ser ruivo. Não era comum esse tipo de pessoa com esse cabelo, mesmo essa pele. Né? No geral, a pele era um pouco mais amorenada, né? Mais morena. Então, era diferente uma pessoa ruiva. E aí a Bíblia se expressa, né, da aparência, que era uma pessoa afeiçoada. Davi era uma pessoa de boa aparência, tá certo? O Senhor pede, então, quando Davi chega, para Samuel derramar esse azeite na cabeça dele. Simplesmente porque o Senhor havia escolhido ele para ser o próximo rei de Israel. Né? E o texto diz aqui no versículo 13, que quando Samuel faz isso, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo apossou de Davi, daquele dia em diante, né, o Espírito apossou de Davi. Então, a partir daquele momento, muita coisa vai mudar na vida desse simples pastor de ovelhas. Porque uma vez com a presença do Espírito do Senhor em sua vida, muita coisa vai mudar. Então, esse homem foi escolhido por Deus. Havia uma incumbência, uma responsabilidade de liderar o povo de Deus. O rei vigente foi rejeitado por Deus. Por causa, lembra da ideia de forçado pelas circunstâncias? Deus está tirando ele do reino. E agora Davi vai substituí-lo. Davi é o novo rei. Então, que lições podemos aprender de textos como esse? Vamos olhar para Samuel e vê-lo como uma pessoa extremamente corajosa. Um líder por excelência. Quando foi incumbido da missão, simplesmente colocou a sua cabeça a prêmio. Se Saul descobrisse dos seus propósitos, ele seria morto com certeza. A gente vê que mesmo com tanta maturidade e experiência, ele subestimou. E quando viu o primeiro filho de Jessé, disse, esse vai ser o novo rei. Porque ele julgou e avaliou as coisas meramente pelo exterior. E Deus falou o que para ele? Eu não vejo como o homem vê. Foi passando o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo filho. E Deus falou, não é nenhum desses. Qual seria aquele que de uma certa forma nem veio participar dessa reunião tão especial? O simples pastor de ovelhas, foi ele que Deus escolheu. E quando Samuel mandou chamá-lo, ele veio, o Senhor atestou e disse, é este, unjo, porque ele vai ser o novo rei de Israel. É lindo essa história, é lindo. Tá? Vamos aprender lições. Vamos aprender a ter a intrepidez, a ousadia, a coragem de profetas como esse de Samuel. Vamos aprender mais do que nunca essa lição de que olhar só o exterior é extremamente perigoso.
e falho. E vamos olhar como Deus pode pegar uma pessoa de um começo tão simples, tão simples, tão insignificante, um simples pastor de ovelhas, e Deus colocá-lo numa condição tão proeminente, tão especial, tão digna de honra, porque nada mais, nada menos esse homem foi o grande rei de Israel. Alguém que fez um trabalho maravilhoso para ajudar aos planos de Deus e os propósitos de Deus se cumprirem, principalmente com relação à vinda de Jesus, a vinda do Cristo, um descendente da tribo de Judá, obviamente descendente de Davi. É muito bonito isso. Obrigado. Logo, logo a gente posta mais vídeos.